Entretanto, em cerca de 1581, teve início uma outra função deste convento, que o singularizou face aos demais durante largos períodos de tempo. Trata-se da formação de novos religiosos franciscanos arrábidos que assumiam inicialmente o estatuto de noviços. Após a manifestação do desejo pessoal de querer entrar na religião, o candidato era avaliado sob vários aspectos e, enquadrando-se nas características mínimas exigíveis, tomava o hábito de novício e iniciava um período de formação para ser frade corista ou leigo. O noviciado decorria durante um ano, no mínimo, e terminava sendo aprovado com a profissão realizada na igreja conventual e perante toda a comunidade religiosa. Pelo convento de Loures passaram centenas de noviços, cerca de 400, existindo todo um conjunto de situações que fugiam à norma, que seria terminar o noviciado com sucesso e depois professar a religião nos moldes previstos. O primeiro religioso a fazer profissão no convento de Loures foi Frei Pacífico da Apresentação, a 25 de novembro de 1581, e o último terá sido Frei António de Santa Perpétua, antigo donato, que aqui iniciou o noviciado a 17 de outubro de 1826 e recebeu o hábito de professo a 18 de outubro de 1827. As suas origens são muito dispares, apesar de grande parte ser proveniente do termo de Lisboa. Existiram noviços de outros pontos do reino, bem como do estrangeiro. Na verdade, pode-se assumir que este convento foi, a todo o tempo, um ponto de encontro e convívio de várias tendências culturais. Outro aspecto curioso são as diferentes origens sociais dos noviços, com representatividade de todas as classes sociais, desde o povo mais modesto até membros abastados da nobreza. Um exemplo muito interessante desta fidalguia que abraçou o hábito arrábido é o de António Sanches Farinha, filho varão de Pedro Sanches Farinha e de Dona Helena Henriques da Borgonha, todos de conhecida nobreza e com altos cargos na corte. Casou na adolescência com sua prima Dona Antónia de Almada, com quem teve 2 filhos. Após a morte da mulher, António abdicou do seu cargo de escrivão da Câmara del Rei na mesa do desembargo do Paço, que herdara do pai, deixou os filhos ao cuidado de familiares e ingressou na vida religiosa em 1636, recebendo o hábito de noviço no convento de Loures a 3 de novembro de 1637. Terminou o noviciado e professou como frade leigo neste mesmo convento. Existem vários casos de cistença, doença e morte no decurso da formação. Entre vários exemplos registados, destaca-se Frei Tomás, que em março de 1700 fugiu com um mês de hábito e foi logo para a Índia. Frei Caetano adoeceu em abril de 1702, tendo já 8 meses de noviço. Indo decorar-se a casa dos pais em Lisboa, lá acabou por falecer com grande pena da comunidade, porque era de muito bom procedimento e de grandes esperanças e virtude. Frei José, lisboeta, tomou o hábito de noviço em janeiro de 1704, mas pouco tempo depois se foi embora dizendo que queria ir curar a casa de sua mãe, uma desculpa que dava devido à pouca vontade que tinha de ser frade. Acabou por desistir e rumar à Índia por ordem do rei, ficando memória entre os religiosos do seu pouco préstimo e de que não nos fez pouco favor em se ir. Em julho de 1711, Frei Manfredo, tendo já 8 meses de noviço, pediu o seu vestido e foi-se antes de lhe tirarem os votos. Foi seguido de perto, ainda no mesmo ano, por Frei Manuel, que com apenas 2 meses de hábito pediu o seu vestido e também se foi embora. Frei Inácio, noviço desde 25 de julho de 1715, saiu por lançar sangue da boca. Frei Caetano desistiu em setembro de 1724 por sua livre vontade e não teve o hábito de noviço mais do que 15 dias. Frei Joaquim, oriundo de Sacavém, tomou o hábito de noviço a 20 de março de 1731, mas sentiu-se incapaz e acabou por desistir. São exceções. A maior parte continuou o seu caminho de fé e alguns até acabaram por se destacar ao serviço da província, começando logo pelo primeiro professo deste convento, Frei Pacífico da Apresentação. Frei Pacífico, nascido em Santiria da Azóia, frade leigo desde 1581, destacou-se como oficial de pedreiro. Participou em diversas obras de relevo em vários conventos da província. Em Loures, foi responsável pela construção da Ermida da Cerca, a fonte, tanques e passeio na mesma cerca. Considerado um bom religioso pelos seus pares,
acabou por adoecer e falecer em julho de 1631, com 66 anos de idade.